Bom, galera, ontem pela parte da manhã, tendo terminado a edição do nosso vídeo aqui, do nosso pós-jogo, a gente até comentou sobre as contusões que o Clube do Remo vem sofrendo, né? E justamente a do Marcelo Rangel, do Tassano, né? E logo depois que eu terminei de editar, saiu a notícia aí que ninguém queria ouvir, né? Ninguém imaginava, até porque ele se contundiu naquele lance, naquela dividida de bola com o adversário, e continuou o jogo assim mesmo, né? Até aguentar, até que não conseguiu aguentar mais. Então, perdemos o Marcelo Rangel para esse término de temporada do Clube do Remo, tá, gente? É uma perda grande, porém o Clube do Remo tem bons goleiros que podem suprir. Mas antes de falar sobre isso, já peço a você, não esquece, curte, compartilha, já vai deixando o teu like, não esquece de hypar o canal e também vai deixando o teu comentário aí, dando a força pro nosso goleiro Marcelo Rangel, que com certeza foi um dos responsáveis de trazer o Clube do Remo até aqui nesse momento, desde o ano passado. O Marcelo Rangel, que chegou aí com a missão que em glória de substituir o ídolo que o Clube do Remo tinha, que era o goleiro Vinícius, né? A princípio teve pequenos rumores ali, muito criticado, porém quando alcançou o melhor da sua performance, virou titular absoluto, levando o Clube do Remo também com as suas belíssimas defesas do ano passado ao campeonato dessa Série B deste ano, e continuou aos 37 anos defendendo com afinco a camisa do Leão Azul Paraense e representando, e sempre representando bem, né? Lembrando a vocês que nessa temporada foram 46 jogos, tá? À frente do gol azulino, sendo desses 33, gente, 33 jogos, o nosso número cabalístico aí do Marcelo Rangel defendendo o Clube do Remo nessa Série B. Todos os jogos ele iniciou, é um grande goleiro. Infelizmente houve essa contusão no joelho, né? E vai ser precisa operação. Como eu estava ouvindo agora de manhã pela Rádio Clube, o Dr. Jean Clay deu uma exclusiva para o Paulo Cacheado, onde ele falava sobre essas condições, né? Onde foi a lesão. E o Jean Clay é um médico renomado aqui, gente, em Belém, sobre essa situação de cirurgia, né? Esqueci até o nome do rapaz que estava no Clube do Remo ano passado, que ele operou o joelho. Pedro Vitor, tá? O próprio o lateral direito Thales também, ele operou o joelho dele e está jogando no Vila Nova, né? Até jogou uma partida aí. O Thales tem um carinho do torcedor azulino. E agora é o Marcelo Rangel, né? É uma cirurgia não tão grave quanto a dos outros foram, mas é uma cirurgia que, se tratando de joelho, como ele falou que ele não conseguia mais dobrar o joelho, né? Foi numa situação do balde do joelho, né? Tem vários nomes que dão aí. E vai ter que operar. E nesse operar ele vai ficar um bom tempo fora. Espero que acompanhando o Clube do Remo e acompanhando, se Deus quiser, dê tudo certo, que esses jogadores lutem, né? Que busquem o nosso acesso aí. Acesso esse, gente, que está ali, palpável, né? Palpável, porque hoje nós vamos encerrar a 33ª rodada, novamente o número 33. E olha, nela o Clube do Remo entra no G4 e permanece no G4. Tudo bem, caiu para a 4ª posição, porém todos os 4 primeiros colocados estão ali, sem contar o Curitiba, né? Que está com 57 pontos, tá? Tem ali chance de até ser campeão desse campeonato, porque Criciúma tem 54, a Chapecoense, que ganhou o Goiás fora de casa, tem 54 pontos, o Clube do Remo tem 54 e o 5º colocado tem 54, que é o Novo Horizontino. Porém, como eu falei para vocês, a gente fica à frente do Novo Horizontino pelo saldo de gol, e o Clube do Remo está chegando junto aos outros clubes ali, tá? Então é importante manter essa pegada, até porque agora nós vamos enfrentar adversários diretos, gente. Valendo mesmo, então toda a concentração é válida nesse momento, né? Trazendo para vocês, para mim, os 8 primeiros que estão brigando ainda, tá, gente? O Goiás, que hoje é o 6º colocado, tá com 52 pontos. Jogava em casa, agora vai jogar fora de casa, tá? Em um confronto direto também que o Goiás vai ter nessa próxima rodada, a gente vai já passar para vocês. O próprio Atlético Paranaense ficou no empate, está com 50 pontos. E o Cuiabá, o nosso próximo adversário também, que empatou ontem, né, contra o time do Botafogo, né, de São Paulo. O Botafogo de São Paulo conseguiu segurar os ímpetos dele. Com isso ajudou o Clube do Remo, tá? Para mim esses 8 estão brigando
pelo acesso, tá? Os outros ali vem mais um pouco atrás, 48 pontos, então fica um pouco distante. Vamos falar desses aqui, até porque desses aqui, gente, nós teremos confronto direto com o Cuiabá a partir de agora, Chapecoense logo depois do Cuiabá. Aí teremos um jogo de rescaldo do Avaí que não vai estar lutando mais por nada nesse período, né? Até porque também ontem já deu adeus às pequenas chances que tinha. Então teremos esse jogo contra o Avaí. Depois vamos jogar com o Novo Horizontino, também fora de casa. Teremos uma sequência de 2 jogos fora de casa. E vamos retornar a Belém para enfrentar o Goiás. E, como os amigos do canal têm comentado, as perspectivas aumentaram, como a gente vem caminhando de um passo de cada vez. E nessa perspectiva de um passo de cada vez, gente, o Remo vai estar brigando por título. Mantendo essa toada, puxando das últimas 5 partidas, faltam mais 5. Se manter essa pegada, o clube do Remo será campeão no final desse campeonato. Tá? É uma coisa que a gente crava? Claro que não, gente. Mas a possibilidade é grande. Até porque teremos adversários diretos que podemos superar. E com a força da nossa torcida e a nossa concentração total, com certeza, tendo bastidores também, porque esse momento é crucial. Esse momento é crucial de bastidores, tá? Verificação de arbitragem, situação fora e alheia aos bastidores. Nós sabemos que nós temos também um excelente testa de ferro, que é o Marcos Braz. Eu sei que muitos questionam, mas é um trabalho feito e árduo, e agora está colhendo os frutos, porque alguns jogadores começaram a vingar, né? Alguns jogadores começaram a se empenhar um pouco mais, tira aí pelos nossos uruguaios aí, né? O próprio Pano ainda está buscando a melhor da performance, mas enfim, né, gente? Tá? É um clube do Remo modificado, uma cara nova, um time que parte para cima, um time que dá gosto de se ver, porém ainda tem algumas correções. Como vocês sabem, é apenas a 5ª partida do Guto Ferreira e partidas de transformações. Como vocês viram no jogo agora, ele utilizou centralizado o Pedro Rocha. Ora estava caindo pela direita, aproveitando os espaços e deixando dúvidas na zaga. Então isso é de bom grado, gente, porque o que acontece? Os times se estudam. E se você permanecer só naquela pegada, 1-2 te segurando ali, tu não consegue se livrar da marcação, pronto. Acabou a tua arma secreta. Né? Então, como vocês sabem, também teremos aí hoje a continuidade dessa 33ª rodada. E olhe só, né, gente? Olhe só. Ferroviária e a Mucura. A Mucura podendo carimbar o seu passaporte direto à Série C. Eu sei, Ricardo, já era. Mas já era. Mas ela tá querendo esperanças, né? Provavelmente hoje, na rodada 33, né, ela caia de vez, tá? Então, gente, para fechar, para vocês terem uma ideia do padrão, do como tá a situação do clube do Remo contra o Goiás. A próxima rodada, a 34ª, nós teremos os confrontos diretos aí, ó. O Novo Horizontino, ele joga com o Botafogo, não é um confronto direto, mas o Cuiabá com o clube do Remo e o Criciúma e o Goiás, confrontos diretos. O Goiás vai ter que buscar de qualquer jeito a abafar os ímpetos do Criciúma, tá? E isso se ele quiser ter perspectiva, senão o Criciúma pode já abater ele pelo caminho. O clube do Remo, com a vitória, mantém a performance e mantém muito mais próximo da classificação, tá? Até porque entre esses dois, Goiás e Criciúma, um vai cair no meio do caminho aí. E o clube do Remo fazendo sua parte pode ficar bem, né? A Chape não enfrenta um time que está disputando ali. A Chapecoense pega o Operário, já ganhou o Goiás fora de casa e pega o Operário em casa. O Operário que já carimbou praticamente sua permanência. O Atlético Paranaense pega o Amazonas, né? Então eles pegam times que estão performando longe dali daquela situação, né? O Amazonas pode querer surpreender, eu acho muito difícil, né? Na 35ª rodada nós teremos de novo o clube do Remo enfrentando um confronto direto, já com a Chapecoense, tá? E o Goiás enfrentando o Atlético Paranaense. Então nós estamos vendo que o Goiás ele vai pegando pedreira, gente, e aí vai se engalfinhando ali e ficando pelo caminho, com certeza. Também teremos na 36ª outro confronto direto entre Cuiabá e Goiás. Se o Goiás já estiver nesse período na disputa, tá? Se ele quiser, tem que ganhar o Criciúma agora, tá? E teremos Novo Horizontino e Clube do Remo, outro confronto direto. Então nós tem que manter o foco, gente. A pegada é essa, tá? Olha só como o Goiás é complicada a situação dele. Na 37ª rodada, ele pega o Novo Horizontino,
outro confronto direto se ele estiver brigando por alguma coisa ainda até lá, tá? E o Clube do Remo vai ter confronto direto já na última rodada, né, contra o time do Goiás e o Cuiabá e o Criciúma. Podendo, desses aí, se nós manter a performance, nós chegarmos ali brigando pelo título. A possibilidade é grande, gente. O Clube do Remo aumentou sua margem, que era de 2,5% há 5 rodadas atrás. E hoje é de 50 e uns pouquinhos trocados, a depender do instituto que faz a contabilidade. Fato é que nós temos que alcançar de imediato 9 pontos, porque a média de corte está dizendo 63, 63. Então nós precisamos alcançar, e quanto mais urgente a gente alcançar esses 9 pontos, é melhor para nossas intenções. E aí, meu irmão, tendo acesso, o restante é o lucro para carimbar um excelente ano do Clube do Remo. Estamos todos juntos nessa, gente. Eu creio que tem acontecido coisas nas redes sociais que a gente vem acompanhando, né? Inclusive um dos nossos amigos aí que faz conteúdo também, o Jorge, né? Se engalfinhou lá com o Marcos Braz, mas é aquilo, cara. Eu acho que ponderações têm que ser feitas. A gente sabe que houve excesso de ambos os lados, para mim, na minha concepção. Eu gosto do Jorge pra caramba, ele me auxiliou aqui quando eu pedi uma opinião para ele sobre, não o quadro do canal, mas sobre maquinário para comprar. Eu nem comprei, na verdade, né? Mas ele me deu um apoio aí, me dando umas dicas legais, tá? Então é uma excelente pessoa, só que aí, né, felizmente tu leva um rumo que, né, e o Marcos Braz cobrou na hora lá. O Marcos Braz é um cara que, como vocês sabem, conhece o ímpeto dele. Eu não acho que ele é um cara nojento, eu acho que ele fala porque muitas das vezes, gente, a gente tem que criticar, né? Como a gente tem que criticar, a gente também tem que receber crítica aqui mesmo no canal. Eu, na situação até o que foi a situação utilizada do Antônio Oliveira, levei uma crítica do rapaz, até que ele se desinscreveu do canal, né? Mas, ou então quando eu falei da arbitragem no jogo, aí teve um outro amigo também que falou: ah, não vamos inventar essa desculpa de árbitro. Aí eu falei para ele que era uma burrice, porque se você tem um árbitro em campo, só se você não tivesse o árbitro que você não pode falar, ele é intocável. Assim como a gente viu situações também do Antônio Oliveira, e a gente tentava, gente, na hora que não dava mais, não deu mais, né? Mas não é a gente que tem esse poder de mudança, é o Marcos Braz, como ele até falou. Toda contratação você contrata para não errar, nas últimas entrevistas que ele tem dado aí. Porém, acontece, né, gente? Infelizmente, quase que o trabalho ia sendo, mas graças a Deus, gente, por isso que a gente não se repete nessas situações. Eu estou entrando nessa situação para vocês verem que o canal tem uma opinião sobre essa situação entre o Jorge e o Marcos Braz. Eu acho que ambos perderam a mão, tá, gente? Ambos perderam a mão. O Jorge é gente boa pra caramba. Não sei porque ele mudou essa toalha nesses tempos aí. Eu até tenho uma situação do canal dele que eu gosto de acompanhar, mas nos últimos momentos do Jorge aí a gente viu que ele perdeu um pouquinho a mão, né? Eu acho que essa crítica, Jorge, não é te respeitando, cara. Só que aí ficou uma coisa meio que, né? Até vocês se lembram um vídeo que eu fiz? Gente, eu não gosto de ficar me repetindo nas coisas e tal, não sei o que. Era justamente porque eu vinha assistindo os vídeos do Jorge e via que ele estava sendo repetitivo em algumas coisas, né, cara? E agora a coisa culminou nessa situação, né? E o Jorge não precisa disso. Eu acho que o trabalho dele é um bom trabalho, é um trabalho que é bem pés no chão, né? Um cara que acompanha o Clube do Remo, ajuda o Clube do Remo, né? Em todas as praças aí. E eu acho que isso vai se ajustar, né, gente? Então, essa é a nossa opinião. Eu não ia nem entrar nesse assunto, mas como eu tenho respeito pelas pessoas e admiro o trabalho de ambos, eu acho que chegamos no meio termo disso aí. Gente, vamos aguardar mais as situações. Provavelmente ele se opera agora às 10 da manhã e a gente vai ver o pós-operatório, vai estar acompanhando, pedindo para Deus abençoar e proteger aí, né, e guiar as mãos do doutor para que dê tudo certo, seja uma coisa rápida, uma coisa que ele se recupere bem rápido e retorne aí a defender a camisa do Leão Azul. Não mais nessa temporada, mas na próxima com certeza ele estará, porque é um cara que se dedica, um cara que entrega mesmo ao clube, tá? E nós vamos estar acompanhando mais situações sobre o Clube do Remo. Lembrando, a 33ª fecha hoje e podendo fechar o caixão da Mucura. Valeu, forte abraço, mas diga aí o que você acha. Mande suas energias positivas pro Marcelo Rangel, gente. Esse é o momento de nós todos estarmos unidos num só foco, num só norte. Buscar esse acesso e depois
coroar ele com título. Valeu, forte abraço.